Olá e bem-vindos. Hoje o nosso papo é sobre o universo de Vampiro à Máscara, mas, assim, vamos fugir um pouco do óbvio. Com certeza. Em vez de falar dos clãs que todo mundo já conhece, de cor, Ventru, Toreador, Bruja, a gente vai mergulhar num material bem interessante que um fã preparou, analisando os grupos mais obscuros. As linhagens sanguíneas. Exato, as linhagens. E a nossa missão aqui é desvendar o que faz alguns desses grupos menores serem, tipo, geniais e outros nem tanto. Vamos usar esse ranking como nosso guia para explorar as ideias mais criativas e, às vezes, os becos sem saída conceituais desse universo. Preparado para esse mergulho? Preparadíssimo. E é justamente nessas margens, sabe? É aí que a gente encontra as verdadeiras joias. Os clãs principais são a base, mas as linhagens são onde os autores e os jogadores realmente experimentam. É onde o cenário mostra sua profundidade. Perfeito. E vamos começar por cima, com uma linhagem que recebeu uma das notas mais altas, os Gânava. Eles são basicamente uma ramificação indiana do clã Ventru, mas com um detalhe. Um detalhe fundamental. Eles se veem como os originais, os verdadeiros. A lista de particularidades deles é fascinante. Primeiro, não bebem sangue de animais. O que já mostra um nível de princípio, né? Sim. E eles precisam consagrar as vítimas, o que dá um ar de ritual a cada caçada. Mas o principal é como eles veem os outros Ventru. Eles chamam o clã principal de antitributo. E essa ideia de antitributo é genial. Não é só arrogância. É uma inversão completa de poder. É como se eles dissessem: vocês, Ventru do Ocidente, são uma cópia barata. Uma versão corrompida. Exatamente, uma versão corrompida do ideal que só nós representamos. A audácia disso dentro de um clã que já é o auge da presunção cria uma tensão incrível. Totalmente. E nas regras do jogo, eles são um híbrido bem curioso. Tem as disciplinas de comando dos Ventru, mas também acesso à magia do sangue, algo que a gente normalmente associa aos Tremério. O que os torna duplamente perigosos, politicamente e misticamente. Isso. E o que a análise aponta, e eu concordo plenamente, é que o grande trunfo deles é não serem só uma curiosidade regional. Eles têm potencial para aparecer em qualquer lugar do mundo, desafiando o status quo dos Ventru. O único ponto fraco, talvez, é a falta de material sobre eles nas noites modernas. Ficam um pouco presos na Idade das Trevas, né? Um pouco. Mas o conceito é poderoso demais. Tão poderoso que a classificação foi Matusalém, quase o topo da pirâmide. Um começo forte, mostrando que uma boa ideia ressoa mesmo na obscuridade. Agora, vamos do céu ao inferno. Do conceito super aclamado para um que, segundo essa análise, simplesmente não se justifica. As Filhas da Cacofonia. Ah, as filhas. Elas são antigas, existem desde as primeiras edições do jogo. Exato, são um clássico. Mas a visão aqui é bem direta. Elas são, no fundo, vampiras do clã Toreador que, em vez de se focarem em artes visuais ou música, canalizam seus poderes através do canto. Um tipo de poder de manipulação mental e emocional? Isso. E a crítica é que isso é específico demais. Não é uma nova forma de ser vampiro, é só um tipo de toreador com a perturbação mental ligada à música. A linhagem acaba, engessando o personagem em um único truque. Eu entendo perfeitamente o argumento, mas se me permite um contraponto. Por favor. Talvez essa limitação seja a intenção. Nem toda linhagem precisa ser uma caixa de ferramentas cheia de possibilidades. Talvez as Filhas da Cacofonia existam para mostrar um beco sem saída da maldição, sabe? Uma especialização tão extrema que se torne uma prisão. Como ferramenta de história para um narrador, elas podem ser muito eficazes. Uma cautionary tale, uma história de aviso em forma de linhagem. É um bom ponto. Isso. Mesmo que sejam frustrantes de se jogar a longo prazo. Mas do ponto de vista de quem quer jogar, a crítica se mantém. A falta de flexibilidade. E por essa razão, a classificação que elas receberam foi lá embaixo. Neófito. Um lembrete de que antiguidade não é sinônimo de bom design. Seguindo, temos uma que eu acho absolutamente genial e que muita gente nem sabe que existe. Os malcavianos, que ainda possuem a disciplina dominação. Essa é uma das minhas favoritas.
É uma nota de rodapé na história do cenário que tem um potencial explosivo. Exato. Para quem não está familiarizado, em algum ponto da história, o clã malcaviano inteiro foi varrido por uma onda de loucura que trocou a disciplina de controle mental deles, a dominação, por uma versão caótica e imprevisível, a dementação. Certo. Só que essa análise nos lembra que alguns escaparam. Um pequeno grupo não foi afetado. E as implicações disso são gigantescas. Pensa bem, você tem um clã inteiro que se comunica através de uma rede de insanidade compartilhada, a teia da loucura. Sim. Agora, imagina um pequeno grupo de malcavianos que está fora dessa rede, que ainda tem a clareza mental da dominação. Eles podem ver a loucura dos irmãos de clã de fora. Eles podem perceber que a dementação talvez não seja só uma doença. Exato. Pode ser uma ferramenta, uma manipulação de um ser ancestral, um antediluviano para controlar o clã inteiro. Vira uma história de conspiração dentro do clã mais conspiratório de todos. Eles seriam os únicos sãos num hospício tentando alertar os outros de que o médico é o verdadeiro louco. É um potencial narrativo absurdo. Absurdo. E é por isso que, mesmo sem quase nenhum material oficial dedicado a eles, a classificação na análise foi ancião. É uma nota que não se baseia no que está escrito, mas no que a imaginação pode construir a partir de uma única frase perdida num livro. É a prova de que uma grande ideia não precisa de muito espaço para florescer. Exatamente. Falando em ideias que ocupam muito espaço na história, vamos para os gárgulas. Aqui a gente entra num território complicado. A eterna tensão entre a lore e a jogabilidade. Os gárgulas são o exemplo perfeito disso. Do lado da história, eles são cruciais. Foram criados pelos Tremere como soldados escravos, uma fusão mágica de vampiros de outros clãs, Gangrel, Nosferatu, Tzimice. A existência deles por si só já é uma atrocidade. E conecta 4 clãs numa teia de ódio e vingança. Eles são um pilar da trama. Mas aí entra o problema de jogar com um. E é um ponto crucial, porque o coração do jogo é a luta para manter a humanidade, o horror pessoal, né? Sim. Quando se é um monstro de pedra de 2 metros de altura com asas, a sutileza da intriga social, do engano de se passar por humano, simplesmente desaparece. Acabou. É impossível ir a um café, seduzir uma vítima num bar, manipular um político. A crônica vira outra coisa. Vira, né? Sai do horror pessoal, da tragédia de ser um monstro por dentro, e vai pro horror de fantasia, que é sobre ser um monstro por fora. A história vira sobre encontrar esconderijos grandes o suficiente. Sobre batalhas em telhados, não sobre a tragédia gótica de esconder sua natureza. Exatamente. Não que seja um estilo de jogo ruim, mas ele se afasta da proposta central do cenário. E por isso, apesar da importância imensa deles, a análise os coloca como problemáticos para o jogador comum. Mas o peso histórico é tão grande que a classificação foi Ancião. ancião, um reconhecimento de que algumas peças do quebra-cabeça são mais importantes pelo lugar que ocupam do que pela facilidade de brincar com elas. Ok, agora vamos para uma linhagem que claramente tem um lugar especial no coração do autor dessa análise, os Arautos das Caveiras. E a discussão sobre eles vai além do jogo. Sim, aqui o ponto é quase filosófico sobre como a gente interage com obras criativas. Tese principal é que essa linhagem ensinou ao autor uma lição valiosa: ignorar os avisos na margem dos livros. Os manuais de RPG às vezes vinham com notas tipo "esse grupo é injogável" ou "não recomendado para jogadores". O famoso "cuidado, não mexa aqui". Isso. A análise chama isso de um gatekeeping condescendente, uma tentativa do criador de limitar o que os jogadores podem fazer. Os arautos eram descritos assim, mas na verdade eles eram um mistério fascinante sobre um ramo da família de necromantes Capadócio que foi traído e retornou dos mortos. E essa é a beleza da coisa. O fato de a história ser fragmentada não era um defeito, era um convite. Um convite para o jogador e o narrador preencherem as lacunas, juntarem as peças. Criarem sua própria versão da verdade. Exato. É uma mentalidade de hacker de sistemas, de pegar as regras e a história e ver o que mais dá para fazer com elas. Exato. E essa mentalidade de hackear sistemas, de buscar a fundo as melhores estratégias, de entender a lógica por trás do universo complexo para poder navegar nele, isso serve para muita coisa fora do jogo, né? Pessoas que curtem RPG geralmente são mais criativas, inteligentes, muito envolvidas com leitura.
É um perfil que, curiosamente, combina demais com a dedicação necessária para estudar para provas e concursos. Faz todo sentido. A mesma disciplina para entender um sistema de regras complexo, a criatividade para resolver problemas de formas inesperadas, o foco para acompanhar uma narrativa longa, tudo isso se aplica diretamente a um vestibular, concurso público, concurso militar, prova da OAB e até residência médica. É a mesma habilidade, no fundo. É a mesma habilidade de analisar um problema complexo e encontrar a solução ótima. E para quem é estudante e quer se preparar de verdade, usando essa capacidade de foco e estratégia, a dica é entrar agora em medicob.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde e quando quiser. Mas voltando para os nossos vingadores esqueléticos. Por conta dessa profundidade toda e pela lição que ensinaram sobre desafiar os limites, os arautos das caveiras receberam a nota máxima, a classificação mais alta possível, antediluviano. O topo da cadeia alimentar. Exatamente. E dividindo esse pódio, temos outra linhagem que, segundo análise, foi muito injustiçada pela sua descrição oficial. Os Qiassid. Os Qiassid. A descrição original deles era vampiros bibliotecários. Não é exatamente a coisa mais inspiradora do mundo. Nem um pouco. Mas o autor dessa análise joga essa ideia de bibliotecário pela janela e foca em outra coisa. O apelido deles, esquisitos. E ele abraça essa esquisitice. Ele os reimagina não como estudiosos, mas como seres com traços féricos, distantes, quase alienígenas na sua mentalidade. E o detalhe que ele usa para ilustrar isso é fantástico. É perfeito. Ele descreve que os Qiassid são tão delicados, tão avessos ao contato físico, que eles não mordem suas vítimas. Eles usam canudos longos e finos de prata para perfurar a pele e beber o sangue à distância. É uma imagem fantástica, não é? Misturou macabro com um toque de snobismo absurdo. É quase cômico, se não fosse tão assustador. Totalmente. É esse tipo de detalhe que transforma um conceito de bibliotecários para criaturas de pesadelo, que talvez nem entendam a humanidade, que te veem como um suco de caixinha. E a releitura não para aí. Eles viram ladrões de tumbas, arqueólogos aterrorizantes, criaturas que descem do teto como aranhas para se alimentar de pessoas adormecidas. É uma transformação completa. E mostra o poder da comunidade. A história de um jogo não é estática, é um diálogo. Essa visão deu uma vida completamente nova aos Qiassid, muito mais interessante que a original. Uma vida que os levou direto ao topo. A classificação deles também foi antediluviano. Outro grupo que chega lá não pelo que foi escrito, mas pelo potencial criativo que uma boa reinterpretação pode destravar. Para fechar nossa análise de hoje, vamos a um caso de potencial misto, as lâmia. Elas são interessantes porque têm muitos ganchos de história importantes, mas ao mesmo tempo um conceito central um pouco restritivo. Exato. Elas são mais uma linhagem ligada aos Capadócios, o antigo clã da morte. São descritas como guerreiras sacerdotisas, muito ligadas ao culto de Lilith. E o sangue delas carrega uma maldição. Isso, uma doença que historicamente atormentou o clã Giovanni, que destruiu os Capadócios, ou seja, elas têm conexões com múltiplos pontos importantes da trama. E isso é ótimo. Ter essas conexões dá ao personagem um lugar no mundo, uma relevância imediata. O problema, que a análise aponta bem, é a ideia de que a linhagem inteira está atrelada a um culto específico, o de Lilith. Limita as opções, né? Limita muito. E se meu personagem Lâmia não quiser ter nada a ver com Lilith? Fica difícil justificar. Por outro lado, o tema de serem portadoras da praga, de serem belas e imortais, é muito forte. É uma faca de dois gumes. Um conceito com um background riquíssimo, mas que talvez amarre demais o personagem. Por essa mistura, a classificação final delas foi Ancilla. Uma posição intermediária, sólida. Uma boa ideia, mas que não tem a mesma liberdade inspiradora dos grupos que chegaram ao topo. Então, olhando para essa jornada toda, o que a gente tira disso? Fica claro que um conceito forte e aberto vale mais que décadas de tradição. Vemos essa tensão constante entre o que é legal para a história e o que é divertido de se jogar.
E o poder dos fãs, né? De pegar uma ideia pequena e transformá-la em algo lendário. Exatamente. Fica evidente como esses mundos colaborativos evoluem. O que está no livro é só o começo. A verdadeira construção acontece na mesa de jogo, nas conversas. Os jogadores e narradores são coautores do cenário. Muitas vezes levando as ideias a lugares que os criadores nunca sonharam. Com certeza. E para deixar uma provocação final, o autor da análise menciona que deixou algumas linhagens de fora por um motivo bem simples. Elas não tinham um símbolo oficial, um logo. Sério? Só por isso? Só por isso. E isso levanta uma questão interessante que vai muito além do jogo. O quanto a nossa percepção de valor é influenciada pela estética. O quanto uma identidade visual, mesmo que seja só um pequeno desenho, legitima uma ideia e a torna real aos nossos olhos, seja numa mesa de RPG ou no mundo dos negócios. Fica aí